No vídeo de hoje vamos falar sobre as proteínas vegetais. Quem são elas? Onde vivem? O que fazem? E com isso acabar de vez com o mito de que as únicas fontes de proteína são de origem animal. Vem comigo! Eu sou o professor Hamilton e você está aqui no canal E as Proteínas. Já faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que são lançados todas as semanas. E para começar o nosso assunto sobre proteínas vegetais, eu tenho que apresentar alguns conceitos mais técnicos da área de nutrição, mas de uma forma bem simples para você entender muito bem o assunto desse vídeo. As proteínas são necessárias para a construção e a manutenção de inúmeros tecidos, tais como a pele, músculo, ossos e muitos outros, e também das enzimas e hormônios do nosso corpo. Mas o que são as proteínas exatamente? Eu vou fazer uma analogia para explicar essa questão. Imagina que as proteínas são como casas. E para que as casas sejam construídas, o que nós precisamos? De tijolos, por exemplo. Os tijolos, neste caso, são os nossos aminoácidos. As proteínas são formadas por aminoácidos e existem 20 tipos deles, que são classificados em duas categorias. Nós temos os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não consegue sintetizar. Desta maneira, precisa obtê-los a partir da alimentação. E o segundo grupo é chamado de aminoácido não essencial, que significa que o nosso corpo consegue sintetizá-los. De acordo com a literatura, são 9 os aminoácidos essenciais. Mas como saber quais as melhores fontes vegetais desses aminoácidos? Uma forma de sabermos vai ser através do chamado aminograma. O aminograma pode ser apresentado como uma tabela, indicando quais dos aminoácidos essenciais estão presentes naquele alimento e qual a porcentagem de cada um, como este exemplo que aparece agora aí na tela. E o aminograma será muito útil para ajudar a definir o valor biológico do alimento. É claro que são necessárias outras informações também. Mas o que é esse tal de valor biológico? E por que ele é tão importante? Então, de acordo com a nutrição, quando vamos escolher algum alimento com proteína para consumir, temos que dar preferência para o alimento com maior valor biológico. E são considerados alimentos de alto valor biológico aqueles que apresentam uma combinação de aminoácidos essenciais mais próxima da combinação presente nos tecidos humanos. E quando uma proteína contém todos os aminoácidos essenciais em grande quantidade, dizemos que esta é uma proteína completa. E o contrário, quando uma proteína possui um ou mais aminoácidos essenciais em pequena quantidade, dizemos que esta é uma proteína incompleta. As carnes, por exemplo, são considerados alimentos com alto valor biológico, com proteínas completas. Por isso que quem opta por uma dieta baseada em vegetais tem que ter uma alimentação bem diversificada, justamente para conseguir obter todos os aminoácidos essenciais na quantidade adequada. A União Vegetariana Internacional recomenda o consumo diário entre 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, para o meu caso, que tenho em torno de 80 quilos, eu teria que consumir entre 64 a 80 gramas de proteína por dia. É claro que esse valor pode variar de acordo com o nível de atividade física realizada por cada pessoa. E agora eu vou apresentar alguns exemplos de proteínas vegetais. 3 fontes de proteínas completas e 4 fontes de proteínas incompletas. A primeira fonte de proteína vegetal é a soja. Ela possui um valor biológico igual a 74. E só para vocês terem um valor para comparação, o valor biológico do bife é de 80 e do frango 79. Vejam que é muito próximo.
E a soja é muito versátil. Dela podemos fazer o leite, tofu e inúmeras receitas. Um lado positivo da soja é que ela é muito barata. Já a segunda fonte de proteína vegetal é uma combinação de dois ingredientes muito consumidos pelos brasileiros, o arroz e feijão. E se você escolher o arroz integral, fica melhor ainda, pois ele possui 20% a mais de proteína quando comparado ao arroz branco. A terceira fonte de proteína completa é a quinoa. Esse já é um item mais caro se compararmos com os anteriores, mas se você puder acrescentar na sua dieta, eu recomendo. Eu, por exemplo, quando faço arroz, eu costumo colocar um pouco de quinoa e chia, para deixar a minha refeição mais completa. A quarta fonte de proteína é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Muito utilizada como cerca-viva, essa planta é a Ora pronobis. E chega a ter mais proteína se compararmos com alguns tipos de carne. Aqui no canal eu já ensinei a fazer uma receita usando esse ingrediente. A quinta fonte de proteína vegetal, muito consumida em botecos, é o amendoim, que pode ser utilizado também de várias maneiras na culinária, como grão, como pasta ou até mesmo leite. A sexta fonte de proteína é o grão de bico, um dos queridinhos dos vegetarianos. Aqui no canal eu já mostrei várias receitas utilizando esse vegetal e tende a ser barato também. Outro item muito importante que contribui com bastante proteína é a aveia em flocos crua. Eu costumo comer todos os dias na minha vitamina no café da manhã. E se você acha que para por aí, está muito enganado. Existem muitos outros grãos, legumes, verduras, cereais e frutas que possuem proteína. As escolhas são quase que infinitas. E se você ainda não está convencido, depois dá uma olhadinha no vídeo que eu publiquei falando sobre atletas veganos de alto rendimento. Você irá se surpreender. Recapitulando, as proteínas são formadas por aminoácidos. 9 desses aminoácidos o nosso corpo não consegue sintetizar. Temos que obter de várias fontes: grãos, verduras, legumes, frutas, cereais. Tendo uma alimentação bem variada, nós poderemos sim obter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Eu apresentei alguns exemplos de fontes de proteína vegetal, mas existem muitas, muitas mesmo. E eu pergunto a você, qual outra fonte de proteína vegetal que você conhece que eu não falei aqui no vídeo? Coloca aqui nos comentários. E se você gostou dessa informação, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aguardo vocês então no próximo vídeo com mais receitas deliciosas e temas para nossa reflexão. Foi!